Você já ouviu falar da Grande Fraternidade Branca? Mas qual é a sua origem? De onde veio? Qual sua colocação na linha histórica? Como ela explica a vida? Quem foi Helena Blavatsky? Quem é Saint-Germain, o grande líder da Terra nesta era? Hoje quero conversar com vocês sobre a Grande Fraternidade Branca e como eu a utilizo com meus clientes e sua atuação esotérica religiosa, sua magia e seu oráculo, o tarô da Grande Fraternidade. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Vi. Hoje quero falar de uma visão universalista sobre os 7 princípios divinos que formam os 7 temperamentos do ser humano, que forma e fundamenta a Grande Fraternidade Branca. Vou falar de sua história, o que é a aplicação dos tratamentos. É muito interessante porque você começa a ver que há uma identificação em várias civilizações quando falamos, por exemplo, da mitologia grega, da mitologia romana, da mitologia africana. Você percebe que existem 7 arquétipos, 7 aspectos fundamentais que, na verdade, reunidos formam a totalidade ou Deus. Os 7 raios na linguagem da teosofia. Uma visão simples será abordada hoje. Somos ligados a um desses 7 raios. Nós temos os 7, dentre eles, 3 forças que são predominantes. Um raio chamado raio raiz, o principal, aquele que rege a sua essência espiritual e que, portanto, determina a sua personalidade, a base dela. Interessante observar que eu estou falando aqui de defeitos e virtudes. Então você vai entender como trabalhar para lapidar os defeitos e transformá-los em virtudes. Porque na realidade, todo defeito é uma virtude em potencial. Basta fazer com que essas características evoluam dentro de você. Depois eu quero falar sobre uma segunda, que é a vibração missionária, o raio missionário, aquele que rege a sua missão atual na Terra. Sua encarnação, também muito importante para identificar, pois nos ajuda muito a entendermos melhor as nossas tendências vocacionais. Por exemplo, o que eu busco fazer na vida, me dá prazer, e a minha intuição pede para eu realizar. Alguns já estão no caminho, outros não. Então você vai perceber um fundamento, uma base bastante espiritualista, porém eu vou apresentar de um modo bastante psicológico, para que você consiga identificar os 7 raios. Além disso, existe um terceiro raio, que rege nossas vidas, chamado de raio cíclico, ou seja, uma vibração dentre as 7 que predomina em nossa vida. No momento atual, é um ciclo que pode durar alguns anos, por exemplo, e que muda tudo na nossa vida, tarefas, trabalho, relações, amizades, às vezes até a vida amorosa e familiar. Há uma grande mudança em tudo que acontece na nossa vida, porque entre uma e outra vibração divina, uma ou outra energia, que para você entender melhor, nos pede novas experiências kármicas. Isso tudo que eu quero apresentar para vocês é um assunto fascinante e abrangente, ainda mais nesse enfoque histórico e universalista que eu apresento. Então hoje, vamos discutir o que é a Grande Fraternidade Branca, onde surgiu esse nome, esse conceito e toda a sua aplicação. Teoricamente, um místico alemão do século XVIII chamado Karl von Eckenstalen, de 1752 a 1803, ele escreve um livro chamado The Cloud Upon the Sanctuary, A Nuvem sobre o Santuário, de 1793. Esse indivíduo, o primeiro a falar que o mundo seria dirigido por um governo oriundo das esferas superiores, seria o primeiro a falar sobre os mestres ascensos. Agora, eu preciso explicar para vocês o que significa isso, tecnicamente, os mestres ascensionados. Tudo que se tem atualmente sobre a Grande Fraternidade Branca é uma coisa muito moderna, é uma coisa pós-Helena Blavatsky.
Quem vem abrir essa porta criando a sociedade teosófica? Ela, como paranormal e muitos outros paranormais, começam a receber e canalizar mensagens, e aí essas pessoas começam a construir uma maneira de entender o mundo. O mestre Kuthumi foi o mestre de Helena Blavatsky. Então, o que vem a ser um mestre ascensionado? O kardecismo, mesmo ele sendo lá atrás uma fonte esotérica, uma fonte espiritual, pois Kardec foi consultar os espíritos. O pessoal da teosofia fez a mesma coisa. A época é de uns 50 anos de diferença. Kardec é 1854. Eckartshausen é de 1752. Esse é bem antes. E Helena Blavatsky, de 1831 a 1891. Mesma época de Kardec. A diferença básica que se deu dessas duas correntes, teosofia e kardecismo, são tão distintas, é que Kardec foi 100% cristão em sua doutrina. E a do pessoal da Inglaterra, da Helena Blavatsky, todo aquele pessoal que era budista, hinduísta e o cristianismo esotérico é diferente. Os mestres eram orientais, então teve uma conotação completamente diferente da doutrina cristã, como a gente trazia da igreja. Essa é a grande diferença, mas as fontes são as mesmas, os espíritos. O que o kardecismo fez? Simplesmente abriu a porta para dizer que existe vida após a morte, que nós podemos nos comunicar com o plano espiritual e existe reencarnação. A Igreja Católica nunca acreditou em reencarnação. Eles começavam a falar de sociedades astrais, espíritos de cidades astrais, comunidades. E aí, após o Kardec, todo o kardecismo do Brasil, por exemplo, que floresceu muito, todos os livros escritos falando de vida após a morte, dessa correlação, é simplesmente uma relação entre o plano dos encarnados e o penumbral e umbral. Então vocês vão ver romances de vidas, encarnações, as encarnações kármicas, elos kármicos, toda aquela coisa que o Espiritismo vai citar. Então ele não vai falar nada de dimensões muito elevadas. Você pode pesquisar qualquer kardecista e não vai falar o que acontece no muito elevado, que lá para cima a coisa começa a ficar meio esquisita para um cristão, para um doutrinário cristão. Então, eu acho que nos primeiros moldes do espiritismo kardecista e pós também, 1920, aqui no Brasil, os espíritos não quiseram ir além mesmo. Eles deram aquela quantidade de informação. Você vê que até hoje, através do Divaldo, por exemplo, a coisa vai só até ali, não vai além. Já o pessoal da teosofia, o pessoal da Blavatsky, eles vão um pouco mais além. Eles vão falar de um plano de luz e dos mestres ascensionados. Mas o que vem a ser um mestre ascensionado? Por exemplo, vem um espírito de fora, pode ser milhares de anos atrás, e chega numa cidade do penumbral e faz um projeto para encarnar e viver uma sequência de experiências neste mundo. Mas com o passar dos milênios, ele vai ter 10, 15 encarnações. Esse espírito passa a somar um conjunto de experiências que o transporta para um estado superior de consciência. Então chega um determinado momento de sua existência em que o conselho kármico prepara a sua encarnação na Terra. Após, esse espírito então vai para um plano que nós chamamos de plano dos mestres ascensionados, ou os Mahatmas, das grandes almas, dos Budas, dos iluminados. Eles não vão mais voltar a encarnar no planeta Terra. Não terão mais o ciclo reencarnatório em planos materiais densos do universo. Então eles passam a operar num plano superior. E este pessoal da teosofia dizem que são seres que dirigem o planeta Terra, que dirigem o projeto da Terra, os ascensionados. É que coordenam e dirigem toda a estrutura espiritual e esotérica do projeto Terra. Isso é verdade? É, mas estão faltando algumas peças, por exemplo, alguns comandos estelares que atuam no plano terrestre.
Mas isso eu abordarei com vocês mais para frente. Então, o ascensionado é um espírito que, após muito tempo de vivência na matéria, evoluiu interiormente e passa a não ser necessária a sua encarnação na Terra. Esse grupo de seres ascensionados serão chamados de Grande Fraternidade Branca. Seria a elite espiritual do nosso planeta. Os mestres ascensionados. Simbolicamente, e veja, a Fraternidade Branca, as pessoas começam a receber informações através de médiums lá atrás, na época da Blavatsky. A própria Blavatsky vai falar que ela recebia contatos. Mas o que acontece é que a Blavatsky esteve no Tibete durante uns 10, 11 anos. E lá esses mestres mortos, já há algum tempo, materializavam para ela e falavam materializados com ela. E depois desse contato material com esses seres, eles passavam a ter contatos psíquicos. Existe uma elite desse planeta de encarnados e desencarnados que se contatam telepaticamente o tempo todo. É uma lista de pessoas distribuídas no mundo, são encarnados, muitos na Índia e no Oriente. E eles contatam e coordenam os trabalhos de outras pessoas do mundo, e também com o plano superior. Eles saem fora do corpo, a questão da projeção astral. Vão para outras localidades, passam informações, passam mensagens em projeção astral. O mundo tem um plano muito bem elaborado para a mensagem chegar até a humanidade. O ensinamento chegar até a humanidade, das trevas para a luz. Para chegarem à humanidade, esses projetos são feitos nos planos mais elevados antes dessas pessoas encarnarem. E elas são distribuídas em lugares chaves no mundo. E depois elas vão sendo despertas e vão fazer parte do que a gente chama de Grande Fraternidade Branca, que é uma comunidade de espíritos totalmente voltada a serviço da luz. Eles vieram com esse intuito, com essa missão. Então, simbolicamente, eles dizem que o mundo é dirigido hoje por um sistema hierárquico baseado nos 7 raios, que não são as 7 cores do arco-íris. A Grande Fraternidade Branca está organizada de acordo com a simbologia elaborada pelas seitas esotéricas que estão conectadas a isso. Então, hoje no mundo existem essas seitas que eu vou falar para vocês, esses grupos esotéricos ligados à Grande Fraternidade Branca. Dizem: a Grande Fraternidade Branca é universal, uma entidade cósmica que não pertence a nenhuma escola. Porém, fundou através dos mestres ascensos as escolas de mistério atuais e mais conhecidas, que servem o propósito divino de expansão dos ensinamentos. Entre elas temos a Rosa Cruz, a maçonaria esotérica, o movimento do Eu Sou, o Agni Yoga, a Ponte para a Liberdade, o movimento da Consciência Suprema Única, a Sociedade Teosófica e a The Summit Lighthouse. Em São Paulo, tem muitas sociedades ligadas a uma destas aí com nomes particulares. Então vamos ver o que significa simbolicamente 7 raios. Antes, entenda, quando você vai falar no final do século XIX, começo do século XX, o mundo não tinha conhecimentos mais avançados. Então, para enumerar, vamos ver quem são os indivíduos que estão hoje dirigindo o planeta segundo a Grande Fraternidade Branca, cuidando de 7 hierarquias cósmicas, 7 pontos do cosmos, 7 ministros. Então seriam: número 1, o raio azul, dirigido pelo mestre El Moria, que teria sido Belchior, um dos 3 reis magos. Ele foi também o rei Arthur e o estadista Thomas Morris. Qualidades desse raio: proteção, direção divina, poder. Pertencem também ao arcanjo Miguel e à arqueia Fé. Características do raio na vida de uma pessoa: a primeira vibração é azul, primeira energia divina, é o raio do poder, é o raio da ação, é o raio da força, é o raio da coragem, determinação,
disciplina, iniciativa e independência. Seguem a vida abrindo caminhos para si e até para grupos de pessoas, familiares, uma empresa. Significa também dinamismo, liderança, conquista e responsabilidade. Num aspecto negativo desse raio nas pessoas, ele reflete autoritarismo, agressividade, estupidez, impaciência, sobrecarregar-se de responsabilidades, é querer carregar o mundo nas costas, inclusive o karma dos outros. Raio número 2, o raio dourado, dirigido pelo mestre Lan. Foi um grande governador na China, foi o mestre de Confúcio. Qualidades deste raio: sabedoria, iluminação, discernimento, bom senso. Pertencem também ao arcanjo Jofiel e à arqueia Christine. Características do raio na vida de uma pessoa. A segunda vibração é amarelo dourado, raio da sabedoria, do discernimento, intuição, ideias, lucidez, observação, reflexão, personalidade baseada na sua própria essência. Pessoas contemplativas fazem parte desse grupo. Muito a respeito de tudo que já aconteceu, deduzem o futuro, o universo mental dessas pessoas é muito rico. Num aspecto negativo do raio, essas pessoas podem ser críticas, não só com os outros, mas com elas mesmas, destrutivas, pessoas muito inseguras e repletas de dúvidas. Número 3. O raio rosa, dirigido por Paulo o Veneziano. Na civilização de Atlântida, serviu no governo como encarregado dos assuntos culturais. Mais tarde, encarnaria no Egito como um mestre da arquitetura esotérica e trabalharia com El Morya, o mestre maçom, na construção de pirâmides. Em sua encarnação final, como Paulo Veronese, tornou-se um dos maiores artistas da escola veneziana. Qualidades deste raio: amor divino, conforto, beleza, harmonia, criatividade. Arcanjos que também trabalham no raio: o arcanjo Camuel e a arqueia Caridade. Características deste raio na vida de uma pessoa. A terceira vibração é rosa. É ternura, sensibilidade, emocional mais aflorado, gentileza, compaixão, compreensão, muito ligadas à família, energia fundamental na sociedade. Aliás, é o que o mundo mais precisa hoje. Após milhares de anos, onde houve um predomínio do raio 1 da vibração azul, do paternal, da autoridade, as pessoas do raio rosa são pessoas extremamente capazes de perceber a dificuldade do outro, a carência do outro. Sabem criar elos afetivos. Num aspecto negativo, neste raio, as pessoas extrapolam por um exagero, têm uma postura de apego, o afetivo se torna doentio, muita dependência. Pode usar até da manipulação. Usam a emoção de maneira desequilibrada, sentem autopiedade, sentimento de solidão. Número 4. O raio branco, dirigido por Serafis Bey. Segundo as tradições, ele foi um sacerdote na Atlântida antes do seu afundamento. Foi um dos que coordenou a sobrevivência no Apocalipse Atlântico. Foi um grande mestre, foi um famoso Amenhotep III, que reinou no Egito entre 1389 até 1351 a.C. Foi Leônidas na Grécia, ele comandou os 300 de Esparta, em 480 a.C. Ele ascensionou em 400 a.C., 80 anos depois da sua morte como Leônidas. Qualidades deste raio: pureza, perfeição, disciplina. Arcanjos que também trabalham neste raio: o arcanjo Gabriel e a arqueia Esperança. Características no raio da vida de uma pessoa. A quarta vibração é branca, que significa ascensão, progresso material ou espiritual,
buscam o tempo inteiro aperfeiçoamento, são muito criativas, intuitivas, relacionado normalmente aos artistas. É o raio das artes. Inovações, invenções, postura aventureira, são pessoas que querem sempre experimentar algo novo, não se satisfazem com a rotina, não se satisfazem com a mesmice. Num aspecto negativo do raio, são pessoas com falta de maturidade, se frustram muito rapidamente com as coisas. Isso pode acontecer até nas relações amorosas. Relações descartáveis tornam as relações profissionais, as relações afetivas, todas descartáveis. Pode ser uma pessoa egoísta com apego material obsessivo. Crianças do raio branco nesta influência são muitas vezes diagnosticadas com TDAH, também na fase adulta, com os diagnósticos mais tardios. Número 5, o raio verde, dirigido por Hilário, foi o apóstolo Paulo. Qualidades deste raio: verdade, cura, abundância, saúde, unidade, rejuvenescimento. Arcanjos que também estão presentes no raio: o arcanjo Rafael e a arqueia Maria. Características do raio na vida de uma pessoa: a quinta vibração é verde, da verdade, da cura, da justiça kármica. Nos coloca na nossa transparência, na nossa verdadeira essência. É a verdade da vida colocada na mesa. Pessoas verdadeiras, sinceras, não toleram falsidade, não toleram ver ao redor das situações de injustiça e acabam até intervindo para auxiliar essas pessoas. Grandes defensores, gostam de diplomacia, são pessoas muito éticas, com uma postura muito transparente. Num aspecto negativo deste raio, usam de maneira ruim a verdade, ou seja, conhecem a verdade do outro e manipulam para atacá-lo. Acham que são os justiceiros e não justos, o que é bem diferente. O justiceiro quer fazer a tal da justiça com as próprias mãos. Então ele não se incomoda de prejudicar o outro. E essa imposição tem uma visão punitiva, são donos da verdade, podem mentir e têm interesses egoísticos. Número 6. O raio rubi, dirigido pela mestra Nada. Foi uma advogada na Atlântida, ajudou na época da transição Atlante. Na sua última encarnação, aconteceu 2.700 anos atrás. Qualidades deste raio: paz, mistério, serviço. Arcanjos que também atuam neste raio: o arcanjo Uriel e a arqueia Aurora. Características do raio na vida de uma pessoa: a sexta vibração é rubi, é amor incondicional, é fé, devoção, é doação, é o raio das pessoas idealistas, querem ver o mundo melhor, pessoas se dando bem, instinto de salvação da humanidade, querem estabelecer a paz, dedicando-se normalmente a algum tipo de movimento, seja de cunho mais filosófico ou até religioso. Valores ligados ao amor, à ética, ao respeito, pessoas que acabam se tornando muito ligadas ao espiritual de alguma maneira. Num aspecto negativo, este raio torna as pessoas com fé cega, ou seja, fanatismo, extremamente iludidas, acabam se envolvendo em grandes ilusões e acabam até iludindo outras pessoas. Podem ser manipuladoras, acreditam nesse padrão de pensamento que a religião colocou, por exemplo, sobre a imagem do Cristo, e outros modelos de mártires que na realidade não é o modelo verdadeiro, alimentando essa imagem do sofrimento como um caminho necessário para te guiar a Deus. Pessoas da autoanulação, alienação, criando grande dificuldade na comunicação pessoal, tornam-se agressivos, criam uma verdadeira confraria que se torna uma seita, e isso é bastante perigoso, tá? Finalmente chegamos ao raio 7, o raio violeta,
dirigido por Saint-Germain. A última encarnação foi como Conde de Saint-Germain, na Transilvânia. Ele era um grande místico, um grande químico, um cientista, e falam que ele tinha a pedra filosofal, e que por isso tinha descoberto o elixir da imortalidade na sua alquimia. A pedra filosofal seria exatamente um agente, uma pedra, um componente que, quando entrando em contato, transformaria qualquer elemento básico em ouro, levando todo o indivíduo que a tivesse rico para o resto da eternidade, pois também era o elixir da imortalidade. Conta-se que a própria Helena Blavatsky se encontra com o mestre Saint-Germain pessoalmente. Muita gente vai descrever ele fisicamente como se ele tivesse realmente imortal, mas pode muito bem ser materializado. Isso fica para se pensar. 13.000 anos atrás, ele foi um sacerdote da Atlântida. Ele também foi o profeta Samuel em 1050 a.C., profeta judeu. Ele também foi Roger Bacon no século XIII. Ele foi José, pai de Jesus. Ele foi Santo Albano no século III. Foi o mago Merlin. Foi Cristóvão Colombo. Descobriu as Américas. E por último foi Francis Bacon, mais conhecido como Shakespeare. Qualidades deste raio: liberdade, justiça, tolerância, misericórdia, perdão e transmutação. Neste raio, os arcanjos também trabalham, que são eles o arcanjo Zaquiel e a arqueia Santa Ametista. Características do raio na vida de uma pessoa. A sétima vibração é violeta, é transmutação kármica, purificação, liberdade, profundidade, ligadas à questão da vida e da morte, como ciclos. São pessoas que têm uma facilidade muito grande para lidar com as mudanças, muito mais do que a média das pessoas. Essas mudanças são bem aceitas. São aquelas almas que transmitem uma certa maturidade de alma antiga. Aí pode ser o adolescente que transmite essa vibração de uma pessoa com muita sabedoria, com muita maturidade, muita compreensão. Onde chegam para eliminar aquilo que é negativo, o que faz perder energia ou que é obsessivo, de um ambiente. Renascimento, não suportam viver de passado. Num aspecto negativo, este raio torna as pessoas com falta de dinâmica, não ativas. Aquela pessoa que lamenta acaba aprisionando-se bem mais ao passado, sentimento de que é vítima de um contexto kármico, não age de uma maneira proativa, de uma maneira positiva. Torna-se a pessoa ranzinza, rabugenta, reclamona, imatura. Se esquivam das relações, começam a se isolar dentro da sua caverna, esperando que as mudanças aconteçam por milagre. Além disso, a Grande Fraternidade Branca também divide algumas religiões tidas como necessárias ou que foram necessárias, num sentido kármico. Esse princípio de colocar as religiões como necessárias também faz parte do meu método do alto, do meio e do abaixo. As religiões tidas como foram necessárias, no meu ponto de vista, fazem parte do meio, também relacionado ao estilo de vida. Então, entre essas religiões tidas como necessárias no sentido kármico para a Grande Fraternidade Branca, podemos dividir, junto com os raios, da seguinte maneira. Primeiro, judaísmo. O primeiro raio, o azul, o chakra da garganta, o raio da vontade divina, do poder divino. Através do judaísmo, entendemos as facetas da lei cósmica. São as fundações de nossa raiz no coração de Abraão. As qualidades de Deus que trazem ao homem: luz, perfeição, vontade divina, proteção, direção, construção, fé, obediência, amor a Deus e sua lei.
poder, coragem, ordem, negócios, governo divino, energia, aceitação de si, agir de acordo com a consciência e aceitação da lei, vitória, perdão e finalização das obrigações. A segunda seria o budismo, o segundo raio, o amarelo ouro, o chakra da coroa, o raio dourado da sabedoria, do entendimento, da compreensão, do discernimento. Este chakra foi representado por Gautama Buda, que nos ensinou a busca da iluminação, as qualidades de Deus que trazem ao homem: iluminação, autoconsciência em Deus, humildade, sabedoria, discriminação entre o bem absoluto, o bem relativo e a maldade, discernimento, inteligência e mente aberta, aceitação do plano divino, respeito à individualidade do próximo. O terceiro seria o cristianismo, terceiro raio, o rosa, representando o chakra do coração, o raio do amor divino, o servir do Cristo cósmico no ensinamento e do Espírito Santo na purificação, os dois atuando no nível do coração, as qualidades de Deus que trazem ao homem, como vitória, amor divino, abnegação, beleza, conforto, graça, harmonia, criatividade, magnetismo espiritual, compaixão, unidade, adesão, coesão, comunhão com a vida, batismo do Espírito Santo, consciência da vontade divina, disciplina, educação do próximo, honestidade, confiança, fidelidade e organização. O quarto seria o hinduísmo, quarto raio, o branco, chakra da base da espinha, o raio da pureza, a purificação do nosso corpo, mente e alma, para que possamos ser o templo do Espírito Santo, as qualidades de Deus que trazem ao homem: pureza, perfeição, autodisciplina, moralidade, esperança, vida, espirais positivas, alegria, êxtase espiritual, unidade, perfeição, simetria, geometria, lei, ordem, comensurabilidade. Em cima é como abaixo, arquitetura divina, molde de vida, decisão, piedade, devoção e harmonia. O quinto seria o confucionismo, quinto raio, o verde esmeralda, chakra da terceira visão, o raio da verdade que cura, traz o desenvolvimento do poder de cura através do terceiro olho, as qualidades de Deus que trazem ao homem: alegria, verdade, abundância, ciência, método, vida, saúde, cura, unidade, rejuvenescimento, regeneração, precipitação direta ou indireta do espírito sobre a matéria, respeito ao próximo, obediência e respeito à lei, visão divina, felicidade e abastança. O sexto seria o islamismo, sexto raio, o púrpura e dourado, chakra do plexo solar, o raio do ministério e serviço, as qualidades que Deus traz ao homem, como paz, ministério e serviço, fraternidade e família, certeza, focalização da vontade, esperança e fé no futuro, justiça, satisfação e paciência. O sétimo seria o taoísmo, sétimo raio, o violeta, o chakra da alma, o raio da transmutação e da liberdade, da justiça e da misericórdia, o raio de Saint-Germain, de Kuan Yin. As qualidades de Deus que trazem ao homem são liberdade, justiça, tolerância, misericórdia, perdão, ritual de vida, invocação do fogo sagrado, ação do fluir da luz, energia, diplomacia, tato, postura, ciência da alquimia, transmutação da lei da transcendência, profecia, amor, compaixão e oração para servir ao próximo, gratidão, dedicação, reflexão e serviço espiritual. O oitavo seria o zoroastrismo, oitavo raio, o pêssego,
raio secreto, chakra da câmara secreta do coração. Este é um raio intermediário que ativa os dos 5 chakras secretos, totalizando 12. Este raio é a parte. Assim, cada religião facilita o desenvolvimento da alma em cada chakra na disciplina de um raio específico e sob a regência de um mestre em particular, sentindo a necessidade de evoluir para um outro raio. Muitas dessas religiões geraram outras paralelas e de valor, porém, em muitos casos, mal interpretadas por seus seguidores. É importante dizer que, assim como outras religiões ou cultos, a grande fraternidade branca também tem o que chamamos de vertentes. Podemos dividi-las em 2 básicas. Uma delas seria com fundamentos mais enraizados nas crenças judaico-cristãs ou das religiões fundamentalistas, cristianismo, judaísmo e islamismo, enquanto outra vertente é de cunho espiritualista universalista, de uma abordagem mais esotérica. É correto afirmar que os outros 5 raios são mais profundos e que necessitam de um estudo mais aprofundado dentro da grande fraternidade branca para conhecê-los. Há ainda a possibilidade da junção de cores formando outros diversos raios. É Saint-Germain que comanda a fase atual da Terra. Tem toda essa história dele ser uma pessoa que ainda está viva, andando pelo mundo fisicamente. E conta-se que a própria Helena Blavatsky foi para o Tibete e ficou lá nos mosteiros tibetanos, onde Saint-Germain também ficou mais para o final de sua vida. Então Helena Blavatsky encontra-se com ele fisicamente, tenta, conversa, bate um papo, e depois que ela volta do Tibete, ele continua com ela em contato mediúnico, telepático, e ela vai escrever umas coisas sobre esses acessos. Eu vou contar agora uma história para vocês entenderem o que eu estou falando. Existe um documentário chamado Ram Dass, Graça Feroz. Ram Dass foi um grande cientista americano, psicoterapeuta, e na década de 60 foi um dos experts do LSD e do uso da droga nos Estados Unidos. O estudo da droga. Esse pessoal fazia experiência, pois acreditava que através do uso de algumas drogas e alguns alucinógenos poderiam ter o estado alterado de consciência e ampliar a capacidade mental do ser humano de uma forma produtiva. Vamos assim dizer, aumentar a base de conhecimento do ser humano através da substância. Por um tempo, ele foi o primeiro e único professor, não foi professor desta universidade, mas foi ligado a Harvard, do círculo de professores de Harvard. Só que de sua universidade mesmo, ele foi mandado embora. Assim, ele procurou caminhos diferentes. Ele foi para a Índia, porque o pessoal também falava, lá na Índia tem muitos mestres. Assim ele anda por muitos lugares e não encontra nada. Fica muito tempo lá e acha que não tem nada. Ele fica lá mais de meses. Vai em tal lugar, vai em outro. Para ele, tudo era um charlatanismo das coisas que ele via, com aquela mente ocidental. Em uma determinada sexta-feira à noite, ele está no hotel, lá na Índia, e vai jantar. E ele encontra um repórter de um jornal internacional que cobre a Índia. Eles foram jantar e bateram papo. Como falas como, vem aqui na Índia para fazer isso, aquilo, poxa, né? Mas eu vou embora segunda-feira, tenho uma passagem marcada já para eu ir embora. E o repórter diz, mas como você não me encontrou? Você vai ter que ir comigo amanhã. Eu vou visitar o meu mestre, o meu guru. Você precisa conhecer meu irmão. Você conheceu gente que não tem nada a ver. Tem que conhecer esse mestre. E Han diz, estou cansado disso, mas eu não vou fazer nada mesmo, então eu vou com você.
você me acorda e nós vamos partir cedinho amanhã. O local era longe do hotel. Então, à noite, ele sai para a sacada do seu quarto. Estava uma noite estrelada, bonita. Ele fica ali, olhando as estrelas, olhando o céu, meditando sobre a vida, destino neste mundo, muitas coisas. Então ele começa a pensar na sua mãe, que faleceu com câncer no estômago. No dia seguinte, ele vai para o mestre, chega lá, o mestre estava dando aula. Depois vem cumprimentar todo mundo e o repórter chega para o mestre e diz: trouxe o meu amigo que é cientista americano. E o mestre se volta para Han e diz: não era você que ontem à noite estava olhando as estrelas e meditando sobre o significado da vida? E você estava pensando na sua mãe. A sua mãe que faleceu com uma doença no estômago, não foi isso? Aí Han diz: mas como você sabe? Han ficou intrigado. Só tinha um colchonete no chão no meio da sala quando o mestre pediu para Han se deitar. E quando ele estava bem relaxado, o mestre chegou próximo a Han, pronunciou um som na orelha dele, seria um mantra específico, e imediatamente ele saiu em projeção astral. O Han. O mestre estava em projeção astral também. Estava o esperando e saíram para dar um rolê. A hora que ele retorna no corpo, ele acorda naquele quarto semi-iluminado. O mestre sentado perto dele diz: gostou do passeio? Ele fica extremamente intrigado. A partir daquele dia, ele nunca mais deixou de ser discípulo daquele mestre. Ele voltava aos Estados Unidos e aí ele começou a divulgar o trabalho daquele mestre. Mudou completamente sua vida, seu destino. Ia várias vezes na Índia, 2 ou 3 vezes por ano, por alguns meses. Até que um belo dia, ele está lá, na Índia, já tinha montado seu espaço nos Estados Unidos com grupos de yoga, divulgando todo o trabalho da Índia. Eis que chega um grupo de indianos que não falavam inglês e dizem: nós viemos aqui pedir a sua ajuda. Nós temos uma missão de levar um conhecimento para os Estados Unidos e nós viemos pedir ajuda. Nosso mestre da Índia pediu que você fosse essa pessoa que nos guiasse. Você conhece muitas universidades, muitos locais. Tudo isso nos Estados Unidos. Porém, Ram Dass falou de certa forma: poxa, eu adoraria muito fazer isso com vocês, levar vocês. Mas olha, daqui uma semana eu tenho uma viagem para a Índia para encontrar o meu mestre. Ela está marcada e eu tenho que passar um mês lá. Eu vou todo ano, mas fiquem aqui no espaço, vamos participar da nossa sessão de meditação. O mestre dele da Índia materializa na frente dele e fala assim: você vai cuidar desses caras aí, seu compromisso é com eles. E aonde eles forem, você vai estar com eles. E aí eu pergunto: quem são esses caras? Que tipo de manipulação esses caras têm do oculto, do invisível? Tudo isso é uma espiritualidade do Oriente. Veja, existe um grupo de pessoas no mundo que é chamado de servidores da luz. É uma grande corrente universal que conecta os indivíduos que estão mais despertos e que eles sabem quais são suas missões. É a mesma coisa da grande fraternidade branca. Existe um governo espiritual que dirige o mundo, interagem com o plano astral, são os guardiões do mundo. Como a gente diz, esses Mahatmas, eles são seres fixos ou presos no mundo. Um planeta, uma ordem planetária. Existem muitas comunidades ao longo de várias eras. Voltando à doutrina de Helena Blavatsky, em vários volumes, eu acho que vocês parariam no primeiro. Não conseguem. É muito difícil a forma da escrita dela. Mas ela diz que muitos monges no Tibete, eles saíam fora do corpo. Eles entravam em contato com todo esse conhecimento esotérico e avançado que existia com as cidades astrais. E acontece o seguinte:
Todos vocês sabem que após a Segunda Guerra Mundial, no Tibete, dizem que o atual seria o último Dalai Lama, porque ele foi expulso pelo governo chinês. E o governo chinês destruiu mais de 6.000 monastérios, 6.000 templos. E qual seria a conclusão desta aula introdutória? Como eu já disse, existem vertentes da grande fraternidade branca. Umas com fundamento mais esotérico, outras com fundamento mais doutrinário. Assim, surgem algumas diferenças. Por exemplo, o raio número 3, o raio rosa, alguns atribuem ao mestre Paulo Veneziano, outros à mestra Rowena. Apresentadas aqui a história e a explicação da grande fraternidade branca, digo agora como utilizo-a em meus tratamentos. A partir dos raios, eu faço uma identificação da pessoa, seu momento atual, com alegrias e tristezas. Eu procuro equilibrar, trazendo a força de um outro raio em sua vida para tratar suas tristezas e problemas, e potencializar as alegrias e realizações. Utilizo também o tarô da grande fraternidade branca e as cartas sagradas dos 12 raios, que traz uma incorporação do esotérico com o doutrinário. É assim que eu trabalho com a grande fraternidade branca. Eu não sou nem de vertente de raiz de religiões fundamentalistas, nem totalmente universalista. Eu misturo um pouco e assim apresento respostas mais completas. E se você quer que eu me aprofunde mais na grande fraternidade branca num próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Agora eu vou falar com vocês sobre as fontes que serviram de fontes de informação para este vídeo. A primeira delas é a palestra com o digníssimo físico da Unicamp, especializado em astrofísica e cosmologia, professor Laércio Benedito de Fonseca, que tem um canal aqui no YouTube. Também o conhecimento adquirido pelos meus professores do grupo de estudos Grande Fraternidade Branca Eu Sou Luz. Livros, entre eles temos Razão de Viver, de Maria Lúcia de Andrade Vieira, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o livro The Cloud Upon the Sanctuary, A Nuvem sobre o Santuário. De Helena Blavatsky temos os livros A Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio, A Chave para a Teosofia, Ocultismo Prático, Fundamentos da Filosofia Esotérica. De Charles Leadbeater temos os livros O Plano Astral, Os Mestres e as Sendas, A Clarividência, O Plano Mental, A Vida Oculta na Maçonaria. De Nicholas e Helena Roybridge temos Shambhala em Busca da Nova Era, e eles também estão descritos aqui em alguns artigos de internet e o seu website. De Geraldine Innocent temos aqui a descrição sobre quem é essa pessoa também. De Mark e Elizabeth Clare Prophet temos o livro A Alquimia de Saint-Germain, Fórmulas para a Autotransformação. Também foram usados como base os ensinamentos do budismo tibetano, do hinduísmo e alguns artigos científicos adquiridos dos estudos desses monges tibetanos. Todos os livros estarão descritos aqui abaixo do vídeo, com o link que você pode adquiri-los. Adquirindo por estes links, você ajuda o canal e me ajuda a continuar criando conteúdo para vocês. Se você tiver dificuldade para encontrar algum livro, alguns deles já podem não estar mais sendo publicados, pode me mandar uma mensagem via WhatsApp e e-mail, que eu tentarei te ajudar o máximo possível. E é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de dar o like, se inscrever para acompanhar o conteúdo e ativar o sininho para sempre saber quando posto algo novo. Nosso Instagram, TikTok e Uai estão na descrição do vídeo também.
Segue lá para ter mais conteúdo. Eles são sempre diversos. Até o próximo vídeo. Namastê!